Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que desperta muitas dúvidas, a saúde hormonal. Hoje a gente vai falar sobre reposição hormonal, obesidade, infertilidade, menopausa, todos esses temas que geram muita curiosidade na grande maioria das pessoas, né, Patrícia? Isso mesmo, estamos aqui com a doutora Florence Leite. Ela é endocrinologista, especialista em reposição hormonal. E ela atende em Belo Horizonte, tá? Só que aí ela vai falar aqui pra gente sobre muitas coisas. Qualidade de vida, bem-estar e envelhecimento saudável. Doutora Florence, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. Eu que agradeço, meninas. Um bom dia a todos, né? E é excelente estar aqui para falar sobre hormônios. Hormônio é um mundo fascinante, porém, assim, carregado de mitos, né? Então, a gente precisa trazer ciência, falar de forma clara para que as pessoas entendam os hormônios, e isso é essencial para a gente entender nossa saúde. E para começar, eu queria que a gente falasse sobre a obesidade. Por que é tão importante a gente falar de forma responsável sobre esse tema? Sim, gente, a grande questão é que a obesidade hoje, ela deixou de ser um problema individual e é um problema de saúde pública global, né? A gente tem aí a obesidade, que é uma doença, causando várias outras doenças, e a obesidade, ela mata e mata muito. Isso é um grande problema, né? Além disso, as pessoas estão muito apegadas à balança e à balança mente. A gente precisa se preocupar mais com a composição corporal. Sempre que a gente emagrece, a gente tende a perder o peso em forma de gordura e músculo. E essa perda muscular é difícil porque é o músculo que garante o nosso gasto de energia, né? Então, fica difícil a longo prazo você manter a perda de peso. Outra questão importante é que por trás da obesidade a gente tem uma tríade: a genética, o comportamento e o ambiente. A genética é como se fosse a arma carregada, mas o que aperta o gatilho é o ambiente e o comportamento, né? Então, a genética, ela é o que é, né? A gente não consegue mudar, pelo menos até o momento. Mas o ambiente e o comportamento a gente pode transformar, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente vive num ambiente obesogênico, né? Em que a gente busca geralmente alimentos que dão muito prazer pra gente, né? A indústria alimentícia conseguiu fazer isso, juntar o açúcar com a gordura, e a gente fica cada vez mais viciados nesse tipo de alimento, e a gente também pratica pouca atividade física, né? Então isso vai definhando a nossa massa muscular. Então a gente tem as duas coisas que mais encurtam vida, que é o ganho de peso, então a obesidade e a queda de massa muscular. Tanto o excesso de gordura quanto a queda muscular encurtam a nossa vida. Por exemplo, o obeso, ele tem uma diminuição de expectativa de vida em torno de 10 anos. Olha esse dado, né? Então é realmente importantíssimo. A gente tem que se preocupar em relação a isso, né? E principalmente porque hoje a gente vê que existe uma romantização da obesidade, né? De tratar isso como ser uma coisa normal. E entendo as questões, não falando de preconceito, mas a gente tem que entender que é uma questão de saúde pública, é uma questão de qualidade de vida. Sim, e eu acho o seguinte, a gente precisa mudar essa cultura relacionada à alimentação, né? A cabeça das pessoas, as pessoas precisam entender o que é um alimento saudável e que pode ajudar a prolongar a vida, né? E realmente fazer escolhas melhores. Além disso, a gente precisa de ter mudanças aí em relação à política para até taxar mais esses alimentos que são os ultraprocessados. Isso é muito importante. E dentro do seu consultório, já houveram casos de pessoas que estavam na questão
passando por questões de obesidade e que tiveram uma melhora da qualidade de vida com a perca de peso? Tem sim, claro. Nossa, eu tenho até um paciente, o Guilherme de Sá, é um paciente famoso, né? O Guilherme, ele é o ex-vocalista da banda Rosa de Saron, e tá com um DVD solo agora, lindíssimo. É um espetáculo de cantor, né? Um abraço, Guilherme, para você. E ele teve um resultado fantástico. Nossa, ele perdeu peso de forma considerável com o tratamento que a gente fez, né? Porque tem muita gente que busca a perda de peso de forma isolada, né? Querendo alcançar resultados fantasiosos e sem ajuda médica, né? É muito importante que ele tenha essa ajuda médica, principalmente por meio da consulta com o endocrinologista, que é o médico especialista nisso. E, doutora, entrando nesse assunto, a gente vê que agora a gente tem visto muitos medicamentos novos aí que prometem, né, o emagrecimento. E eu queria muito saber o que tem de mais atual e seguro hoje para o tratamento da obesidade, para perder peso, o que é seguro de fato, né? E não só o hype aí que a gente está acostumado a ouvir falar, né, nos últimos meses. Por que o acompanhamento médico é tão importante? Porque sempre que a gente prescreve um medicamento, tem muito estudo, tem embasamento para a gente indicar, né? Então, remédio para obesidade, ele não é atalho, ele é ciência aplicada. A gente precisa entender isso e deixar o preconceito de lado, tá? Só que a gente precisa entender um pouco o histórico dos medicamentos da obesidade no Brasil para poder entender o que está acontecendo, que é uma nova era do tratamento para obesidade, tá? Então, vocês acham, vou até rebater a pergunta, vocês acham que a mudança do estilo de vida tem um grande impacto na perda de peso? Pensando em longo prazo? Eu acredito que sim. Muito. Eu acredito. Eu acredito que não adianta você tomar remédios que realmente são efetivos para emagrecimento, mas se você não muda a sua qualidade de vida, a sua cultura, né, de alimentação, de rotina, isso não vai ajudar a longo prazo. Sim, com certeza é essencial que você modifique o seu estilo de vida se você quer manter a perda de peso a longo prazo. Porém, pasmem, a perda de peso que leva à mudança do estilo de vida é de 5%, gente. Olha só, é um dado que a maioria das pessoas não sabem, né? E isso fica muito mais difícil de você manter a longo prazo depois de 6 meses de mudança de estilo de vida. Tá? Então aí começaram a existir medicamentos, por exemplo, sibutramina, bupropiona com naltrexone, orlistat, que começaram a levar uma perda de peso em torno de 7%. Já era melhor, mas ainda não tinha um efeito ali tão significativo com muitos efeitos colaterais. E chegaram, né, mais recentemente, os análogos de GLP-1, que são as canetas emagrecedoras. E aqui eu posso citar o Saxenda, o Ozempic, o Wegovy, e eles são revolucionários, né, porque aí eles já aumentaram essa perda de peso em torno de 14%. Olha só, que bacana, né? E eles, além disso, eles levam a efeitos metabólicos muito interessantes, né? Então, além do peso, eles controlam a glicose, né? Tem até alguns dados que muita gente não sabe. Por exemplo, diminui vício, controla a compulsão, porque age no sistema de recompensa, né? Então, não é infrequente um paciente chegar para mim tratando a obesidade e falar: doutor, eu consegui controlar meu vício de bebida. Tá? Nossa, que legal. Ou às vezes parar de fumar. Então, isso é frequente a gente ver. Trata a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Tá? E a esteatose hepática, muita gente não sabe, mas é a maior causa de transplante hepático no mundo. Tá? Além disso, os análogos de GLP-1, eles tratam Alzheimer. Olha só. Caramba! Então, reduz a perda cognitiva em pacientes com Alzheimer precoce, tá? Então, reduz, inclusive, a perda de volume cerebral. Então, são coisas muito importantes. Eles realmente
marcam essa nova era do tratamento não só da obesidade, mas de todas essas doenças, outras doenças associadas a alterações endócrinas e metabólicas e inflamação, né? Agora, falando aí de tratamento novo, eu não posso deixar de falar sobre o Monjaro. Ah, sim, a gente tá falando. Nossa, tá muito em alta na TV agora. Acharam, inclusive, umas injeções aí de Monjaro que trouxeram pro Brasil. Perigoso, né? Sim. Complicado isso. Mas o Monjaro, ele acabou de chegar, isso é ótimo, né? Até com atraso aí, pensando em relação aos outros países, onde as pessoas às vezes viajavam e compravam o Monjaro e começavam a usar. Mas o Monjaro, ele é muito especial porque ele age sobre 2 agonistas, não age mais só sobre o GLP-1. Ele age sobre o GLP-1 e sobre o GIP. Então, ele tem um efeito duplo e ele é hoje o medicamento que mais leva à perda de peso. Ele emagrece mais do que o Ozempic. É o medicamento aprovado que mais leva à perda de peso. Então, entre o Ozempic e o Monjaro. Com certeza, Monjaro. Agora, Patrícia, a gente vai ter que ir atrás de Monjaro. Eu tô precisando. Estamos, amiga, estamos. Muito. Mas é importante... Consulta com o endócrino certinho, bonitinho, né? Não com é certeza. Comprando pela internet e Pela aplicando Shopee. sozinho. Isso, Shopee é ótimo. Mas tem. Eu não sei se a gente tem pode de falar, tudo. mas tem aqui uma plataforma que tá Tem. vendendo. Aqui entrega. Discriminadamente, Entrega sim. full, inclusive. Você compra hoje, amanhã você recebe na sua casa. Gente, olha que É absurdo, perigosíssimo, né? Mas é interessante porque, assim, a gente tá vivendo a era do bebê reborn. Então, assim, as Ai, pessoas meu estão Deus. enlouquecidas, né? E existe essa cultura, né, do corpo perfeito e do processo rápido, do emagrecimento rápido. E sem pensar na sua saúde e Nas consequências. nas contraindicações que às vezes o seu organismo tem, né? E até porque eu ia fazer um adendo aqui, e eu tô nessa luta aí do peso, mas é porque a gente não tá conseguindo colocar o hábito saudável. Então, a Exato. dificuldade de entrar nesse hábito saudável é tão difícil que você acaba pensando realmente em recorrer ao Ozempic. Eu pensei várias vezes. Nossa, várias vezes. Só me faltou o dinheiro, mas eu pensei Só me muito faltou em dinheiro recorrer. pra ir lá, mas eu pensei. É por isso que é tão importante a gente pensar nesse ambiente obesogênico que precisa mudar essa questão cultural e de políticas públicas em relação à obesidade e aos alimentos, né, ultraprocessados, principalmente, para a gente ter uma mudança de comportamento mesmo, é cultural, né, gente? A gente busca o alimento mais fácil, a gente não tem tempo para nada e a gente precisa realmente valorizar mais a saúde. Mas em relação ao Monjaro, é interessante que estudos mostram perda de até 22%, olha só. Gente, é muita nível de cirurgia bariátrica, né? Imagina você ter um tratamento que te leva a perder peso sem corte, sem bisturi, né? E que te leva ali uma melhora da absorção dos nutrientes, porque na bariátrica você tem isso, né? Agora é importante entender que quanto maior a perda de peso, infelizmente até o momento, maior é a chance de perda de massa muscular. Você fazendo um tratamento de forma orientada, você diminui isso, você consegue muitas vezes prolongar essa perda de peso, tá? Isso não é um problema só dos medicamentos, todos os tratamentos da obesidade têm isso, é um problema da doença. Então, até o momento, a gente não tem um tratamento para efeito sanfona. Por isso que ele é tão frequente, tá? A pessoa trata e volta a engordar. É isso que eu ia falar, porque, bem, já estou nas casas dos 40 anos e a dificuldade é muito maior. Com certeza. De perder peso, de ganhar é uma maravilha. Agora, pra perder, só orando a Deus. Nesse caso, é recomendado realmente que além do tratamento com o Monjaro ou com o Ozempic, enfim, esses outros medicamentos, você faça atividade física e esteja ali naquele acompanhamento certinho. Porque eu sinto uma grande dificuldade, sabe, de perca de peso depois dessa idade. Duas coisas principais, né? Atividade física, principalmente musculação, para uma pessoa depois dos 40 é essencial. É isso que vai garantir que você não perca tanto músculo durante o processo de emagrecimento e aumentar a ingestão de proteína, né? A nossa dieta, ela é ocidentalizada, ela é muito rica em carboidratos. A gente não consegue comer muita proteína, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa composição alimentar de macronutrientes. Agora, a gente tem, assim, 2 medicamentos ainda em estudo, mas que são muito interessantes
interessantes, são promessas para o futuro e que talvez sejam a chave aí para o tratamento desse efeito sanfona, que é o retatrutide e o bimagrumab, tá? São nomes difíceis aí. Vou até anotar aqui. Mas que vão chegar com certeza em algum momento, tá? Caramba, que legal. É a promessa, então? Promessa, então em fase avançada de estudo, tá? O retatrutide, na verdade, ele é um análogo triplo, então ele age sobre o GIP, GLP-1 e glucagon, e o interessante é que ele consegue manter mais massa muscular durante o processo de emagrecimento. E o bimagrumab, ele é um medicamento que foi estudado para miopatia, que é uma doença muscular. E a gente sabe que ele atua no músculo, levando ao aumento de massa muscular e redução de gordura. Então, menos gordura e mais músculo talvez seja a chave aí para o combate ao efeito sanfona. Então, o bimagrumab é a grande promessa para o tratamento do efeito sanfona. Mais músculo e menos gordura. Nossa, gostei disso. Já vamos anotar o nomezinho. Com certeza, assim que chegar. Que é o Ozempic, o Monjaro e esse daí. E uma academia, amiga. E academia. Só enfatizar que não está aprovado ainda, tá? Tá em fase de estudo, claro. Mas com certeza vai chegar. Mas se é benéfico e não tem contraindicações, enfim, com um tratamento certinho, não tem por que não ser aprovado, né? Sim. Mas vamos consultar o Dutra Florenci antes, Sempre. Podemos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento para infertilidade, né, André? Tratamento hormonal. Na verdade, a gente vai entrar na questão hormonal para falar sobre muita gente que está recorrendo a essas fertilizações in vitro, né? Essa forma de engravidar de forma sem ser a convencional. Justamente por conta dessa dificuldade. Mas as pessoas não entendem que muitas vezes isso está relacionado com um desequilíbrio hormonal. E eu acho importante a gente falar para as pessoas que antes de você recorrer a esses métodos, é importante você entender o seu corpo e se dá para fazer isso de forma natural. Com certeza, gente. A infertilidade, inclusive, pode ser um sinal de desregulação hormonal, pode ser um sinal de doença endócrina, tá? E a gente, como endocrinologista, a gente vai agir muito bem ali, buscando entender o que aquele paciente tem, né? Então, várias doenças, como a síndrome dos ovários policísticos, a hiperprolactinemia, que é um excesso de prolactina no corpo, alterações na tireoide, como o hipo e o hipertiroidismo, a menopausa precoce também leva a uma redução de fertilidade. Endometriose, que apesar de não ser considerada uma doença endócrina, é uma doença ginecológica, mas traz alterações inflamatórias e endócrinas que alteram a chance da pessoa engravidar. E a própria obesidade, que é o maior fator modificável para aumentar a chance de fertilidade, tá? Eu até tenho um caso interessante, né? Da última vez que eu vim aqui com vocês, eu estava grávida de 36 semanas. Graças a Deus, meu bebê nasceu bem, tá lindo, com saúde, o Diogo, né? Bebê lindo, maravilhoso. Diogo. Mas o que acontece? Eu lidei a vida inteira com alterações endócrinas. Acho que até por isso que eu procurei fazer endocrinologia, né? Ser endocrinologista. Então, a vida inteira lidei com obesidade, tá? Por isso que eu trato com tanto carinho os pacientes com obesidade. Eu tive diagnóstico de hipotiroidismo, trato também. Síndrome dos ovários policísticos. Então, eu era o pacotinho completo. Mas nunca me preocupei, porque eu acabei casando tarde, né? E há 2 anos atrás, aos 38 anos, a hora que bate aquele medo do relógio biológico, eu falei, bom, agora eu vou fazer alguns exames para avaliar se está tudo bem com a fertilidade. E ao fazer, né, alguns exames, eu me deparei também com uma endometriose profunda e obstrução nas 2 trompas. E os médicos, na época, eles foram unânimes, né? Eles falaram, olha, muito baixa a chance de você engravidar de forma natural. Na época, eu estava também com o meu maior peso, 76 quilos, né? E todo mundo falou, olha, ou você faz uma cirurgia para desobstruir essa trompa, ou você parte para fertilização in vitro. E eu, como uma boa endocrinologista, falei, gente, eu tenho que dar, inclusive, o exemplo para as minhas pacientes, né? Eu ajudo tanta gente, por que eu não vou me tratar? E resolvi mudar tudo isso, modificar meu estilo de vida, emagrecer, investir nesse foco aí do emagrecimento. E depois de 2 anos eu cheguei aos 54 quilos e grávida.
né? Me deparei com a gravidez aí, que foi uma coisa para mim surpreendente, mas que pode acontecer, porque a obesidade, na verdade, ela está associada a um envelhecimento do seu óvulo, ou seja, uma diminuição da qualidade desse óvulo. Isso é muito interessante quando a gente fala, porque mulheres depois dos 40 anos já têm esse envelhecimento natural. Então, a gente precisa, e cada vez mais você vê mulheres depois de 40 engravidando, né? Então, precisa realmente tratar a obesidade e isso modifica ali, te ajuda a engravidar, né? Então, a obesidade não é só estética. A obesidade pode diminuir a sua chance de engravidar, né? É muito interessante isso. E aí agora estou vivendo o período do pós-parto, né, gente? Que é assim, eu falo que a Andréia passou por isso também, né, Andréia? 3 vezes. Falta de uma, foram 3. Então, assim, você sabe que o pós-parto, né, o puerpério, é um tsunami emocional, né? Eu falo que é a fase de vida da mulher onde ela mais sente os efeitos hormonais, porque durante a gestação você tá com os hormônios altos ali, você tá bem, cabelo maravilhoso, tá, né? Parece que você vai dominar o mundo. De repente, depois do parto, seus hormônios despencam, né? E isso é grave, porque provoca muitas coisas nessa mulher, inclusive depressão, né? É isso que eu ia falar. A gente acaba entrando num ciclo que te leva para baixo, né? São muitas coisas. Você tá lá no topo, de repente você tem uma queda. Eu me lembro de quando eu tive a minha segunda filha, de eu sentir um vazio. Sim. Eu coloquei a mão na minha barriga, eu senti um vazio. Eu falei, nossa. Então, é realmente essa montanha-russa emocional que a gente passa. E eu acredito que os hormônios têm muito a ver. Muito a ver. E outra coisa, a gente tem que lidar com o mundo novo, né? Nossa, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você olha ali pro seu bebê lindo e você considera aquilo divino, né? Você morre de amores por ele, você se sente deprimida, você olha pro seu corpo e não tá a mesma coisa, né? E demora às vezes para voltar ao peso normal, inclusive. Sim. É uma queixa, muitas mulheres me procuram depois desse período e eu estou passando por isso, né? Nessa tentativa de voltar ao corpo que eu estava. E assim, não, se você é mulher, se você engravidou, tá no pós-parto e tá com dificuldade para emagrecer, não se sinta privilegiada. Muitas mulheres passam por isso, mas é possível sim emagrecer com saúde e melhorar a sua saúde. E você acaba ficando mais estressado, porque você não consegue entrar no peso que você quer. E isso vai gerando uma ansiedade que faz com que você queira comer, porque a gente desconta na comida, é inevitável. Então, assim, realmente é um trabalho que você tem que procurar ajuda, né? Sim, e as noites de sono também, né, Andréia? A gente precisa dormir. Gente, isso é muito difícil. Muito complicado, mas por isso que eu acho que tem que ser muito falado sobre isso também. É importante a gente abordar isso também no podcast, né? E as mulheres entender que pode ter ajuda e pode sim, elas vão chegar ao seu original depois de um tempo. Você não precisa sofrer em silêncio. Busque ajuda. Com certeza. Isso mesmo. E doutora, falando de reposição hormonal ainda, temos muitos mitos, né, sobre o tema. E aí a gente queria fazer um mito ou verdade rapidinho aqui. Gosto de jogo. Com certeza, adoro isso. E a primeira coisa que eu quero saber, mito ou verdade, a reposição hormonal engorda? Então, Patrícia, antes de começar a falar, eu acho que é importante a gente enfatizar o seguinte. Tem muito mito mesmo, né? As pessoas, elas muitas vezes não sabem o que é, qual sintoma está relacionado ao déficit hormonal. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, achando que os sintomas que elas têm são por causa do envelhecimento. Tá? E a dificuldade também existe porque elas procuram os médicos e muitos médicos também desinformados, pouco atualizados, eles vão contraindicar uma reposição hormonal
por temores infundados, né, digamos. Então, realmente, a gente precisa desmistificar. Tem 2 sintomas, dentre os vários que essa mulher na menopausa pode ter, que eu acho importante falar aqui. Um deles é o fogacho, né, que são aqueles calores acompanhados de sudorese, que incomodam demais. É bem comum, né? Muito comum. É realmente o que mais incomoda essa mulher nessa idade, né, na menopausa. E a questão do fogacho é que não é só o sintoma, ele é um sinal de aumento do risco cardiovascular dessa mulher, dela ter um infarto e derrame ao longo prazo. Meu Deus. Nossa. Tá? Gente, Então, realmente que precisa perigo. ser olhado com mais cuidado. Porque tá? realmente tem vários casos na família de minha pessoas mãe, assim. muito comum. E aí, quando vão ao médico, realmente não, é normal da menopausa. Sim. É normal. Você tem que conviver Realmente. com isso. É. Se vira. A gente sempre Daqui a entendeu pouco que era passa. normal, que inclusive todo minha mundo vai mãe passar tem. por isso. A minha mãe tem, inclusive, e aí às vezes ela fala, ai, nossa, abre essas janelas. Esse frio aqui que tá fazendo, tá abrindo janela. Abre essas portas, abre essas janelas que eu não tô aguentando. Aí eu, meu Deus do céu. Aí, não, mas eu fui no médico, o médico falou que é normal, daqui a pouco passa. Então não é assim. Tem mulheres que não vão ter sintomas na menopausa, isso realmente existe, mas tem mulheres que vão viver o verdadeiro inferno astral em vida, né? Então, assim, e hoje em dia a gente vive muito mais, a gente aumentou a expectativa de vida. Essa mulher na menopausa, ela vai viver ali pelo menos 1/3 da vida na menopausa, e você vai virar pra ela e falar que ela tem que se virar com aquele sintoma? Não existe isso, né? Tem um tempo desses fogachos? Então, isso é uma pergunta interessante. O que acontece? Ele é considerado, sim, um sintoma transitório, ou seja, mesmo que você não trate, a tendência é que ele melhore aí em torno de 6 meses a 2 anos. Só que algumas mulheres, em torno de 15, 20%, vão ter aquilo por mais de 10 anos. Nossa, né? Então, é aí que tá o você risco. precisa tratar. Né? Não tem essa de, é normal, se vira. Além disso, tem tem alguns outros sintomas relacionados a uma atrofia vaginal que essa mulher tem, que é como se fosse um envelhecimento da vagina. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas vamos lá, né? Pode, tranquilo. Porque é importante. Muitas mulheres, às vezes, começam a ter ali dor na relação sexual, incontinência urinária, ardência vaginal. Elas começam a ter infecção urinária de repetição. E, realmente, o tratamento hormonal vai mudar totalmente a vida dela. O estrogênio, nesse caso, o estrogênio para essa mulher com atrofia vaginal é como se fosse o Viagra feminino. Tá? Por quê? Porque ele vai rejuvenescer aquela vagina, tá? Então vai deixar aquela relação sexual muito mais confortável. Imagina, mulher com ressecamento vaginal sem lubrificação, ela não consegue, né? E vai mudar totalmente a qualidade de vida e vai impactar aquela intimidade do casal, né? E outra coisa, essa mulher com atrofia vaginal, que tem incontinência vaginal, qualquer coisa que ela faz, ela tosse, ela espirra, ela urina. E aí sai na rua, ela começa a ter aquele cheiro na roupa, ela fica com vergonha, ela diminui a autoestima. Então, vai mudar demais ela repor o hormônio, e nesse caso, a reposição padrão ouro, que a gente chama, é a reposição hormonal vaginal de estrogênio. Tá? Agora, voltando à pergunta Se inicial, engorda. se engorda ou não, né? O primeiro mito aí que todo mundo... Primeiro mito. Então, vamos lá. É mito, tá? A reposição hormonal não engorda. O que engorda é a queda hormonal da menopausa, tá? O que acontece? Com a redução do estrogênio, você diminui a sensibilidade de um hormônio que chama leptina, e também diminui a sensibilidade da insulina. Esses 2 hormônios são muito importantes no controle da fome, tá? Então, a mulher na menopausa, ela come mais. Nossa, eu tô lascada. Eu já como sem estar na menopausa. Além disso, ela tem uma queda de massa muscular, né? Então, ela gasta menos energia. Então, realmente, a gente precisa se preparar para chegar na menopausa. Você precisa praticar atividade física desde antes, para você ter como se fosse um banco de músculo, né? Para que você não tenha um impacto muito grande em relação ao seu gasto energético, e isso melhora a sua chance aí de manter o peso. Agora, menopausa não é sentença de ganho de peso.
Tá? Então, realmente, se essa mulher se cuidar dos hormônios, fazer atividade física, melhorar a alimentação e, em alguns casos, usar medicamento para obesidade, ela vai conseguir realmente manter o seu corpo aí nesse momento sem engordar. Ai, que bom. Tem jeito, então. Tem, com certeza. Tem sim. E outro mito ou verdade, doutora? Aumenta o risco de câncer? Aqui a gente tem que ir por partes, né, gente? Vamos lá. Primeiro ponto, testosterona não aumenta risco de câncer de próstata, tá? Isso é uma crença que por muito tempo ficou aí na medicina, mas que hoje a gente sabe que não aumenta. Quando você usa estrogênio isolado sem progesterona, para uma mulher que tem útero, você pode aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, mulher que tem útero usando estrogênio sem progesterona é porta aberta para doenças do endométrio, né? Por exemplo, hiperplasia de endométrio e câncer de endométrio. E outra coisa, essa progesterona ela não pode ser gel de progesterona, ela tem que ser o comprimido, tem que ser pela via oral, tá? Que é a forma que realmente, quando você balanceia esses dois hormônios, né? Você consegue realmente proteger esse endométrio contra doenças do endométrio, tá? E quando a gente fala de câncer de mama, o estrogênio junto com a progesterona, sintéticos, que é diferente do que a gente usa hoje, né? Que são hormônios bioidênticos, semelhantes ao que a gente realmente produz, aumenta levemente o risco de câncer de mama, tá? Agora, o que muita gente não sabe é que a obesidade aumenta muito mais o risco de câncer de mama do que a reposição hormonal. Ah, é? Muito mais, tá? Bem como o sedentarismo, o alcoolismo. E hoje em dia as pessoas não fazem reposição hormonal por terem medo do câncer, mas tratam a obesidade como se fosse inofensiva, né? Nossa, é verdade. A gente vive uma vida desregrada. Bebe, não pratica atividade física, fuma, faz um monte de coisa. Come mal, se alimenta mal, ultraprocessados, mas fica com medo da reposição hormonal. Isso. E uma outra coisa que muita gente não sabe, né, não é muito falado, é que a reposição hormonal, quando ela é feita no momento certo, ela protege o seu coração e diminui o risco, né, de várias coisas. Por exemplo, diabetes, o câncer de intestino. Então, reposição hormonal pode diminuir o risco de diabetes, pode diminuir o risco de câncer de intestino, que é o câncer de cólon, tá? E diminui o risco de fraturas osteoporóticas, né? Então, antes da gente pensar o risco que essa mulher vai ter de repor o hormônio na menopausa, a gente precisa pensar qual o risco que ela vai ter de não repor o hormônio. Exatamente, os prós e contras, né? Isso. Outro mito ou verdade? É só para quem já está na menopausa? Não. Essa reposição? Não. Inclusive, se você espera a menopausa para repor seus hormônios, você já está atrasada. Já está errado. Já tá errada, amiga. Corre. Porque a queda hormonal, ela já começa antes da menopausa. A menopausa é uma data, né? A menopausa, na verdade, é 12 meses sem menstruar. Então, realmente, se você já começa os sintomas e se você já tem essas alterações hormonais, o ideal é que você já comece o tratamento. Tendo benefício aí, tanto no controle melhor dos sintomas, quanto na prevenção de doenças também. Outro mito ou verdade? Protege os ossos? Com certeza, verdade. Né? Por que isso acontece? Com a queda de estrogênio, você tem a queda da produção de uma proteína que chama osteoprotegerina. O próprio nome já fala, né? A osteoprotegerina protege os ossos. Ela bloqueia a ação das células que comem nosso osso, que são os osteoclastos. Então, se você cai o estrogênio, cai também a osteoprotegerina. E mais importante que isso também, tão importante quanto, né, é que a osteoporose ela é uma doença silenciosa até você cair. E o estrogênio podia ter te protegido, né? Além disso, você tem um aumento do risco de ter perda de massa muscular com a menopausa, tá? Que aí a gente sabe que a mulher na menopausa ela tem um risco maior de ter sarcopenia. Então vamos falar sobre a sarcopenia, porque eu fiquei curiosa, o que seria isso? Com certeza. A sarcopenia é uma alteração que você tem, em que você tem
perda de função muscular, ou seja, perda de força e perda de massa muscular. Tá? Então você tem uma diminuição de autonomia. O que chama atenção, né? Quais sintomas que chamam atenção para a gente pensar em sarcopenia? Então é aquela pessoa que sempre teve saúde, de repente ela começa a ter dificuldade para se levantar, dificuldade para subir um lance de escadas, dificuldade para poder carregar objetos, começa a ter dor articular e muito cansaço, tá? O problema da sarcopenia não é só a questão da autonomia ou da mobilidade. O problema é que ela está associada com aumento de riscos de doenças que aumenta a chance da pessoa ter infarto e derrame também a longo prazo, inclusive também de diabetes, porque o músculo é o maior consumidor de glicose que a gente tem. Se falta músculo, sobra glicose no sangue, aumenta o risco de você ter diabetes. Nossa, tá? faz sentido. E a sarcopenia, ela pode acontecer em qualquer faixa etária ou tem uma faixa etária mais... Com certeza é mais frequente nos idosos, né? Com certeza. Mas não é só nos idosos. Hoje em dia, inclusive com esse emagrecimento muito intenso, né? A bariátrica, por exemplo, a população bariátrica é um grupo de risco para ter a sarcopenia, né? Por conta da perda da massa. Perda da massa muscular. Então, é muito importante essa pessoa que, né, eu vou fazer uma bariátrica, ela saiba que ela vai ter que ter um banco de músculo, né, para poder, ela com certeza durante o processo de emagrecimento ela vai perder músculo. Como eu disse no início da nossa conversa, a gente não tem ainda um medicamento que bloqueie essa perda de músculo, né? E quando a gente fala sobre reposição hormonal, existe critérios que a gente que são identificados para que a pessoa possa fazer, precise? Você vê que tem necessidade de fazer essa reposição hormonal? Ou é de pessoa para pessoa, ou é uma coisa bem individual de cada um? Com certeza, essa indicação ela tem que ser individualizada, mas a gente tem que obedecer critérios, né? A gente tem que obedecer os critérios de contraindicação, principalmente da reposição hormonal, né? O que é isso? Se você já teve ou tem câncer de mama e câncer de endométrio, se você já teve alguma doença tromboembólica, né, infarto, derrame ou já teve trombose, se você tem alguma doença hepática aguda, então hepatite, se você tem lúpus ativo, que é uma doença onde você tem uma chance maior de formar trombos. Agora, o que eu vejo é muita gente achar que tem uma contraindicação, mas que na verdade não é uma contraindicação, né? Por exemplo, doutora, as pessoas chegam e falam, eu tenho hipertensão, a minha médica falou que eu não posso fazer reposição hormonal, ou eu tenho diabetes, ou minha família tem histórico familiar de câncer de mama. Até nesse histórico familiar tem que ser avaliado de forma individualizada. Nossa, é isso que eu ia te perguntar, porque a gente estava falando na questão do câncer, e eu pensei nisso, de se a pessoa tem um histórico familiar de câncer, ela vai poder fazer essa reposição hormonal? Claro que você vai ter que ter uma atenção maior, né? Mas aí depende realmente do tipo do câncer que foi identificado ali naquele familiar, tá? E uma coisa agora que eu fiquei em dúvida, e aqui a gente quer esclarecer com você. Muita gente não sabe, mas a testosterona é importante para os homens e para as mulheres, né? Uhum. E em que casos essa reposição faz sentido? Então, a gente tem que entender que testosterona é energia, é disposição. Testosterona vai muito além da libido, né? Energia, disposição, vigor, autoconfiança, né? E hipertrofia muscular, né? Agora, sim, eu acho tão interessante porque as pessoas romantizam os hormônios, né? Então, ou elas realmente não têm ideia de como estão seus hormônios e às vezes alguns médicos não investigam isso direito. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que foram encaminhados porque estavam com depressão. Então, a depressão, às vezes, é um diagnóstico diferencial aí de deficiência de testosterona, mas que aquele médico, às vezes, ele nem investigou o nível laboratorial daquele paciente. E aí você repõe o hormônio e melhora todos os sintomas, tá? E a gente sabe que tanto a deficiência de testosterona quanto o excesso de testosterona encurta vida.
né? Então, e ao mesmo tempo aí eu vejo pessoas usando anabolizantes de forma desenfreada. Nossa, e agora tá tendo um boom dessas pessoas que fazem o fisiculturismo. Eu fui num evento desses, gente. Inclusive... Teve um rapaz que faleceu. Isso. Porque mexe com o coração, não é? Com certeza, é isso mesmo. Inclusive, essa semana eu vi uma notícia do Eduardo Costa, que ele apareceu num show sem cabelo. E aí ele falou que foi de tanto usar bomba. E aí Isso. agora ele tá tendo que fazer um transplante, né? E, enfim, apareceu no show, todo mundo se assustou. E aí ele falou, não, eu usei muita bomba e agora eu tô fazendo como que é o nome? Que quando você coloca o transplante capilar. É. E aí eu fico pensando, gente, então assim, realmente as pessoas acham normal, né? Fazer utilização. O que acontece? Elas buscam um resultado estético mais rápido, inclusive elas querem tudo para ontem, né? E aí elas buscam esse uso de testosterona, às vezes de forma sem acompanhamento pelo médico, né? Que é um absurdo, a pessoa simplesmente compra do mercado negro, vai lá e usa e deixa os níveis suprafisiológicos, que são níveis assim muito maiores do que ele produz no organismo dele, e com certeza aquilo leva a problema de saúde a longo prazo. Não tem como, né? Você disse muito bem, tem a ver com o coração. A testosterona hipertrofia o músculo, mas as pessoas se esquecem que o coração é um músculo. E aí, será que aquele aumento do volume cardíaco não vai levar a uma alteração na função daquele coração? Claro que vai. Aquele paciente vai ter um risco maior de ter insuficiência cardíaca. E ele realmente morre mais cedo, né? Todo dia a gente vê. Não, né? essas pessoas que trabalham com fisiculturismo, a gente vê muito, eles morrem muito cedo. Então, se você está usando hormônio de forma aí da sua cabeça, está errado, tá? Você tem que procurar um profissional, né, um especialista, um endocrinologista, para poder te auxiliar, investigar se realmente tem indicação e fazer as coisas da maneira certa. Certinho. Agora, mudando de assunto, eu queria entrar num tema que a gente está falando muito ultimamente e que a gente não sabia nem que existia há uns anos atrás, que é o lipedema. Sim. Que é uma coisa que hoje se fala e pra gente nunca foi dito lá atrás. Gente, eu lembro assim, minha mãe, minha avó, eu criança, nunca ouvi também falar. não. E hoje a gente vê que é realmente uma questão de saúde, é uma questão de não sei se é hormonal, mas enfim, é uma questão de saúde. Sim, com certeza. Com a evolução da medicina ficou mais claro que o lipedema é uma doença, né? Lipedema não é frescura, é uma doença. E o que acontece? Você tem uma inflamação das suas células de gordura, que é o tecido adiposo. Isso faz com que você acumule no seu organismo de forma desproporcional a gordura. Então, você tem um acúmulo muitas vezes de gordura nas pernas, às vezes nos braços também, mas mais comum é nas pernas. Você pode ter dor, então o lipedema dói, não é frescura. Você pode ter equimoses, que são uns roxinhos ali na perna, às vezes até sem bater. Nossa, eu todinha. Nossa, eu tenho. Direto aparece Que perigo. um roxo. Aí eu fico assim, nossa, de onde veio isso? Eu não bati, aí eu fico procurando. Eu fico tentando lembrar se eu bati em algum lugar. Isso. E essa desproporção é muito evidente. Muitas vezes o lipedema vem associado com a obesidade e aquela paciente, ela emagrece, mas continua com a perna do mesmo tamanho. Então, se você emagrece, mas a perna continua do mesmo tamanho, pode ser lipedema, tá? Agora, é interessante que sim, está relacionado com alterações hormonais e também com genética. Então, muito frequente a mulher chegar e falar, né? É muito mais comum em mulher do que em homem, para começar. E essa mulher fala, olha, minha tia tem, minha mãe tem, minha irmã também tem essa deposição anormal aqui em quadril e coxas, né? E a gente sabe também que essa doença, né, o lipedema, pode piorar nas fases de grandes alterações da mulher, alterações endócrinas na mulher, que é a fase de puberdade, a fase de gestação e a fase da perimenopausa e menopausa. Nossa. A gente ainda tem a outra fase ainda, amiga. Já não basta essa fase. A expectativa não tá muito agradável. E eu acho que agora a gente quer te fazer uma pergunta sobre ovários policísticos. Sim. Né? Isso também tem aí muita questão com os hormônios, né? E que também mudou bastante nos últimos anos. Eu sou diagnosticada com ovário policístico, fiz o tratamento uma época. Agora eu não sei como é que tá, porque eu
preciso voltar para ver como tá. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. Então, primeiro ponto, ovário policístico pode ser diferente de síndrome dos ovários policísticos. Ótimo. Então, Não é a explica mesma pra gente coisa. a diferença. O que acontece? Você pode ter uma síndrome dos ovários policísticos com ovário policístico. Tá? Mas você também pode ter um ovário ali com múltiplos cistos, mas não ter a alteração metabólica que você identifique realmente a síndrome dos ovários policísticos. Né? É muito comum, é uma doença muito frequente. Talvez seja a doença da mulher, é a doença mais frequente da idade fértil da mulher, né? A síndrome dos ovários policísticos. E o que acontece? Você tem muitas vezes você tem, sim, esses ovários cheios de cistos, mas o interessante é que você tem uma síndrome metabólica ignorada, né? Então, a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, ela não é só um ovário cheio de cistos. Muitas vezes é uma síndrome metabólica ignorada. E por que evoluiu tanto esse tratamento nos últimos tempos? Porque a gente começou a entender isso, que o problema estava na alteração metabólica, né? Antigamente, tratava-se muito com anticoncepcional, né? E achava-se que a mulher chegava para mim e falava: doutora, eu estou tratando meu ovário policístico, estou tomando anticoncepcional, então tá tudo bem. E não é assim. Não sei se com você foi dessa forma, Patrícia. Assim. Inclusive, não sei, né? Mas me explicaram que porque quando fala cisto, você fica assustada. Você fala, mas o que é isso? Que cisto é esse? Aí eles falam que é uma bolsa de sangue, é isso? Uma bolsinhas de sangue. Isso. E aí eu tinha muitos, assim, né? Várias. E aí eu lembro que eu fiz o tratamento muito nova com esse medicamento, né? Enfim, de anticoncepcional mesmo. Não foi nada muito elaborado, não. Deve ter sido Diane 35, alguma coisa. O Diane eu uso até hoje, inclusive. Tá vendo? Não, ele é um bom anticoncepcional pensando em síndrome dos ovários policísticos, porque controla os sintomas, vamos dizer assim, alguns dos sintomas, né? Por exemplo, excesso de acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Excesso de pelo, doutora, esse é um problema. Porque acne nunca tive muito, mas pelo, eu falo, gente, mas pra que tanto pelo em lugares... A gente é mulher, a gente não devia ter. Eu não devia nem estar falando isso aqui em vídeo, mas gente... É por isso que eu gosto de você se mostra mesmo, podcast, se abre aqui, tipo aqui, pra que tanto pelo, gente? Que desnecessário, um negócio que tem que ficar tirando toda Basta hora, tudo que a gente sofre nessa vida. Não, eu falo pra minha mãe, eu falo, gente, eu nasci, eu acho que era pra ter sido um mocinho, porque não é possível ter nascido tanto pelo, eu toda hora arrancando pelo. A gente quer o pelo na cabeça, mas não quer o pelo no resto do corpo. Pode ter bonito, né? assim, Aqui. brilhante. O resto, não. E aí, controlou um pouco. Sim. Mas eu reclamo, a questão do suor também, eu reclamava bastante com o meu Verdade, ginecologista. você do sudorese, Eu né? fiz uma cirurgia de... Ai, como é o nome? Eu já tô esquecida com o nome, Da mas hiperidrose. Hiperidrose, eu fiz. Eu tenho 2 cortes certinhos aqui que eu fiz essa cirurgia. Mas agora voltou tudo, que eu engordei tudo, doutora. Mas enfim, vamos lá. Então, assim, na verdade, o anticoncepcional é um dos tratamentos, mas o tratamento da SOP vai muito além da pílula anticoncepcional, né? E realmente evoluiu nos últimos tempos, porque a gente foca nesse controle da resistência à insulina. Então, a gente usa medicamentos como a metformina, que inclusive melhora a chance dessa mulher engravidar. Tá? A gente utiliza a espironolactona para as mulheres que têm excesso de pelo ou de acne. Não sabia. Né? A espironolactona é considerada um antihipertensivo, Não, que mas emagrece que tem também. esse efeito. Louca. Desincha, emagrecer, eu já acho que Mas se a gente já desinchar uns Não. centímetros, Tudo já vale. é benefício, doutora, aqui. É uma pessoa desesperada. Mas você sabe que isso é interessante porque a mulher que tem SOP, por ela ter uma resistência à insulina, ela frequentemente também está edemaciada. Então, se você reduz o edema, também ajuda ela, né? Mas vai além, né? Você pode usar análogos de GLP-1, que a gente falou muito aqui, né? Ozempic, Saxenda, também ajuda aí nesse tratamento, porque foca também no emagrecimento, né? E também, muito importante, é tratar o estilo de vida dessa mulher. A gente tem alguns suplementos que podem ajudar, por exemplo, a berberina, que é uma metformina natural,
e o inositol. Então, evoluiu bastante nos últimos tempos o tratamento da SOP. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É uma pergunta, porque a gente tá falando sobre hormônios. E eu tenho visto no TikTok, porque eu sou uma alta consumidora dessa plataforma, que eles falaram sobre o cortisol, que é um hormônio que meio que é um hormônio do estresse aí. Sim. E que se você tá com ele muito em alta, fica difícil de você conseguir, por exemplo, emagrecer. O que acontece? Cortisol é um hormônio fantástico. Sem cortisol a gente não vive, né? Porque ele te salva nas emergências, tá? Então, ele te dá energia para lutar contra as doenças, contra tudo. No Covid, isso ficou muito evidente, né? As pessoas usavam ali o corticoide e às vezes melhoravam ali, né? A evolução daquele paciente. Então, o cortisol, ele é um hormônio essencial, mas quando ele está em excesso, ele pode prejudicar, porque ele dificulta, muitas vezes, o ganho de massa muscular também, né? Então, isso dificulta ali o emagrecimento também, né? E também o excesso de cortisol está associado à resistência à insulina. Não, eu falo porque eu fiquei internada. Naquela nossa última, primeira entrevista que a gente teve, eu tinha acabado de sair do hospital. E eu fiquei internada na UTI e eu tomei muito corticoide. Porque eu tive várias inflamações, tomei muito remédio. E aí, eu percebi que eu comecei a inchar. Sabe aquela sensação de inchado? Só que assim, eu não sei o que fazer. Claro, a gente precisa mudar nossa qualidade de vida. Tô tentando me alimentar melhor, fazendo mais atividade. Mas eu me sinto inchada, sabe? O que a gente pode fazer? Claro, procurar ajuda médica, enfim. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar diminuir esses efeitos desse cortisol em excesso? O corticoide, uma coisa que eu esqueci de pontuar, é que ele também aumenta a fome. Né? Por isso. Então tá... isso! Ai, tô triste. O ideal é que você utilize, né? Sempre que for necessário, você vai ter que utilizar aquele corticoide. Mas que seja usado pelo menor tempo necessário, né? Então, pessoas que usam o corticoide a longo prazo, elas realmente têm alterações metabólicas muito importantes, inclusive ganho de peso, diabetes, osteoporose, várias coisas aí associadas a esse aumento do cortisol. Ai, obrigada pela dica. E doutora, caminhando para nossa finalização, infelizmente, que a gente tinha muitas dúvidas aqui, eu e André. Sempre. O que você aconselha para quem quer ganhar a massa magra depois dos 40? Existe um caminho aí? Pra mim, possível, saudável? Então, essa dica não é só para quem quer ganhar massa muscular depois dos 40 anos, mas para quem quer envelhecer com mais saúde, né? Primeiro ponto é sobre alimentação, reduzir açúcar da dieta. O açúcar é o pior alimento que tem, os carboidratos refinados, né? Doce. Por quê? Porque quando você come açúcar, você dispara a produção de insulina pelo pâncreas. E a insulina é um hormônio fantástico, porque vai realmente controlar, vai pegar aquela glicose do sangue e levar para dentro da célula, principalmente a célula do fígado, do músculo e do tecido adiposo. Só que aí você tem uma tendência também de ganhar peso, né? Uhum. Além Tô rindo aqui mais nervosa. Desculpa, doutor. De desespero. O que dá pra trocar? Desculpa. O que dá pra trocar? Porque eu não tomo café sem açúcar. Eu não tomo nada sem açúcar, doutor. Eu não consigo tirar o açúcar. Eu acho que você tem que começar fazendo aos poucos, né? Reduzindo gradativamente e experimentando, talvez. A gente tem várias opções de adoçantes hoje no mercado. Isso é muito individual, a questão do paladar. Eu tenho medo de matar alguém sem o açúcar. Eu tenho medo Mas de o perder açúcar, meu ele é um... Vou fazer uma pergunta aqui. Ele é um vício? Você fica viciado nele? Com certeza. E conforme você vai diminuindo, você acaba se acostumando a não ter açúcar na sua vida e consegue viver tranquilamente? Com certeza, isso acontece, né? Agora, a gente tem que ter em mente que se você consome açúcar em excesso, você vai ter a longo prazo essas alterações metabólicas e o próprio uso de adoçantes também em excesso também faz mal. Então, tem que ter sempre aquele equilíbrio
equilíbrio. Meio que trazer o adoçante assim, só para ser uma ponte para que você não precise mais utilizar. Isso, exatamente. E aí tá não só no açúcar doce, né? A gente tem que lembrar que outros alimentos contêm açúcar em excesso, né? Que muita gente não sabe. Pão, macarrão, inclusive frutas que têm ali um sabor mais adocicado, se você come em excesso, aquilo também é prejudicial por conta da frutose, né? Que é o açúcar mais doce que a gente tem. Então, qual é a fruta que assim não é recomendada excesso? Manga. Ai, que triste a vida, gente. Morango é recomendado? Não, morango é ótimo. O problema do morango é o agrotóxico. Você vai se Mas, envenenar por gente, dentro. aí eu vou comer o quê, doutora? Me sobra o O quê? problema é esse, né? Se a gente for escutar tudo, a gente vive de luz, né? Gente, Não, eu no gosto de melão. TikTok Melão é mesmo, docinho. a Melão gente pode? escuta. O melão, ele é melhor que a Pode. melancia, por Eu exemplo. não melancia gosto eu da não gosto. melancia também, não gosto. Não gosto de Muita. melancia. A melancia tem um alto índice glicêmico, então tende a disparar mais rápido aí essa Eu insulina. gosto da banana, mas dizem que não pode muito também. Quando a gente fala nessas frutas que tem mais frutose, né? A gente lembra da manga, da uva, Ah, que triste. do caqui. Caqui eu não muito gosto, ainda bem. doce, né? E sempre pensar em termos de quantidade. Ninguém consegue, por exemplo, pegar e falar, vou comer um pedaço, um pouquinho ali de uva. Uva. Você come 4 cachos, se deixar, não é? É verdade. Ainda mais aquela sem caroço? Eu amo. Mas Aí, vamos voltar continuar. aqui, Vamos continuar. focar. Pra ganhar massa magra depois dos 40, que a gente já pegou Desculpa, é que a gente fica muito curiosa. a gente já pegou o bonde aqui perguntando coisas, mas Então vamos lá. Então reduzir a quantidade de açúcar da dieta, aumentar a quantidade de proteínas na dieta. Isso é essencial para a hipertrofia. Então mais que 1,6 gramas por quilo por dia de proteína, tá? A gente tem que ter isso em mente. E às vezes você vai ter que usar algum suplemento porque é difícil comer esse tanto de proteína. O whey protein pode ser um grande aliado aí nesse processo, tá? Aumentar com certeza a atividade física. A atividade física nessa idade, né, tem que ser inteligente. Você tem que saber qual atividade que é melhor fazer. Então, uma musculação priorizando os exercícios multiarticulares, né? Então, remada, agachamento, supino, são exercícios muito interessantes aí na musculação. A gente tem que melhorar a qualidade do sono. Não é à toa que nós médicos enfatizamos muito isso, porque é durante o sono que você produz o hormônio GH, que é essencial para regeneração muscular. Tá? E tem que controlar o grau do estresse, está relacionado aí com o cortisol. O cortisol alto, ele dificulta a hipertrofia muscular, né? E sempre controlar os seus hormônios. Lembrando que não devemos romantizar os hormônios. Hormônios em falta faz mal, em excesso faz mal. Quando eu falo de controlar os seus hormônios, né, é fazer uma reposição bem orientada por um médico especialista, no sentido de devolver para a pessoa o que ela sempre produziu. Eu não estou falando em deixar doses suprafisiológicas em bomba. Eu estou falando em realmente restaurar o equilíbrio, né? E com certeza alguns suplementos podem ajudar muito também nessa fase. Então, por exemplo, o ômega 3, o whey protein que eu já citei, a creatina, muito interessante, a vitamina D, o magnésio. São todos suplementos que podem ser usados, não substituem o básico, mas se forem feitos de forma orientada, individualizada, pode também trazer benefícios para a pessoa, tá? Nossa, eu já anotei todos os nomes aqui, porque eu vou começar a correr atrás disso, gente. Sério. Nossa, preocupadíssima. Doutora Florence, é sempre de verdade muito bom ter você aqui com a gente. Porque a gente esclarece dúvidas que são nossas, mas que são de muitas pessoas que passam por situações semelhantes às nossas. Então, muito obrigada pela sua participação. Como é que a gente faz para quem tiver dúvida e quiser entrar em contato com você, passar por uma consulta? Bom, eu tenho um Instagram, né? A gente também responde lá dúvidas e estou sempre postando algo novo. Tudo com muito embasamento, me preocupo muito com essa questão científica e da repercussão aí do que a gente fala na mídia, né? Tem muita informação muito legal que é passada, mas a gente precisa
preocupar se aquele médico realmente é especialista e tudo. E o meu Instagram, gente, pode entrar, vamos conversar. É um prazer sempre, né, tá interagindo com vocês. Meu Instagram é DRA _ Florence Leite, tá? É só entrar lá, mandar lá um inbox que a gente responde. E eu atendo em Belo Horizonte, né? O telefone para marcar a consulta é 031 2512 2132, tá? Então 031 2512 2132, tá bom? Obrigada. Maravilha. Então é isso. Você que acompanhou a gente até aqui, com certeza você conhece alguém que vai precisar ouvir essa entrevista. Então já compartilha esse episódio, porque aqui nós tivemos informações riquíssimas da doutora. Foi incrível. Muito obrigada, doutora Eu que agradeço, Florence. meninas. Obrigada, foi maravilhoso. A gente sempre adora você aqui. Sempre, incrível. A gente se diverte. E siga a gente em todas as plataformas, não é mesmo, Exatamente, Andréa? a gente tá no Instagram, TikTok, LinkedIn, Spotify e, claro, YouTube. Isso, por favor, siga e compartilhe esse episódio. Foi um prazer ter você aqui conosco também. E até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau.